seguinte: não existe prova geológica de que ocorreu um dilúvio universal. Pô, aí nem teve briga pela cadeira. Primeiro momento, prazer conhecê-lo. Prazer, tudo bom? Bem? Olha. Minha família toda é fã sua, inclusive pediu Opa! você autografar. Pelo menos a terra aqui tá redonda. Você autografar com o seu neto Augusto, de 2 anos. Ah, é? Augusto? Augusto. Então tá. Minha filha, meu genro, todos gostam de você, assistiram lá com o Cariani, com o Rodrigo Silva, com o Felca, são seus fãs. Eu também, porque eu gosto muito de foguetes, construía foguetes quando era criança e agora lanço os foguetes com os meus netos. Então você já sabe, eu estou sempre nos canais das transmissões de lançamento. Bom demais. Tá? Então muito feliz de estar aqui, conhecê-lo pessoalmente. A minha filha diz para o Sacani que ele é um gentleman no tratamento com o pessoal que vai nos podcasts dele. Tento, né? A gente tenta, né? Educação é o princípio básico, né? E eu sou um estudioso também, pesquisador. Esse é meu livro sobre o dilúvio. A bibliografia está no pendrive, que é muito grande, são 160 páginas. Tá? Tem uma dedicatória. Então espero que é útil. Você é um geólogo, como você tratou muito de geologia com o Rodrigo Silva, eu pensei em trazer, primeiro mandar um livro para você, mas daí surgiu essa oportunidade de então vou entregar em mãos. Legal demais. Tá? Obrigado. Então espero que seja útil nesse conhecimento. Bom demais. Como foi afirmado que não existe ocorrência de um dilúvio global, evidências disso, eu trabalhei 9 anos para fazer esse trabalho e existem sim evidências geológicas. Pô, esqueci, né, cara? Vai lá, tem problema não, foi 1 minutinho só. Não, a bola é dele. Não, segura pra ele. Tá bom. Então, quando eu comecei a estudar isso há muitos anos atrás, isso me consumiu quase 9 anos de pesquisa. Se a gente lê o texto bíblico, ele dá informações que você pode retirar hipóteses e testar isso na geologia, porque o dilúvio é um evento geológico, por natureza. E eu fiz isso e achei umas coisas muito interessantes a respeito. Por exemplo, ele diz que romperam-se as fontes do grande abismo. Eu fui estudar em geofísica, estudar geologia, essas coisas. Como é que você rompe as fontes do abismo? Que no contexto bíblico são as fontes oceânicas. Então você teria que romper a crosta terrestre. Como é que você rompe a crosta terrestre, que é extremamente grossa, 40, 50 quilômetros de espessura? Então você tem que ter agentes externos com energia violenta. Aí eu fui parar, mas será que foram asteroides? Fui descobrir, sim. Muitos criacionistas bíblicos defendem que impactos de asteroides começaram Foi eles que criaram as placas tectônicas, então? Na realidade o conjunto todo, né? Então, mas não foi apenas um impacto, foram dezenas de impactos de asteroides. Dezenas só? Dezenas, chega a centenas, eu diria. Centenas só para romper a placa? Para criar as placas tectônicas, centenas de asteroides? Aí centenas de asteroides caem hoje na Terra. Mas tem que acertar o chão, né? Acerta todo dia. Todo dia toneladas de rocha caem na Terra. Chega como poeira. De qualquer forma, o raciocínio rompeu a crosta, você derramou basalto. O basalto é rico em água molecular. Inclusive foi comprovado com aquele diamante lá de Juína, e depois teve mais um outro que também descobriram, que você traz água molecular lá do manto superior, cerca de 400, 600 quilômetros de profundidade, e essa água vazou pelo magma basáltico. Os impactos de asteroide, é conhecido na geologia, e as referências estão aí, ele gera vulcanismo em larga escala. Rompeu aquilo que é hoje a Mesoatlântica e também em volta da Antártida, para o Pacífico, para o Índico, lá no Círculo de Fogo do Pacífico. E tudo isso vazou basalto com água molecular, quente, vapores. Aí você tem mais aí 28 grandes províncias ígneas, que também derramou vapores. E os geólogos fizeram um trabalho excelente, mapearam os vulcões que hoje são submarinos. 24.635, por incrível que pareça, acima de 800 metros. E nós temos aí mais ainda uns 12 supervulcões que entraram em erupção. Então isso faz parte da cosmovisão criacionista bíblica do início do dilúvio. Esse vapor d'água foi para a atmosfera, saturou a atmosfera e deu aqueles 40 dias de chuva, que as pessoas acham que o dilúvio só durou 40 dias. Uma chuva cataclísmica, não é nem torrencial, eu diria que é algo como as cataratas do Niágara na época das cheias. Caindo do céu. Aí chegou a cobrir tudo, cobriu até o Everest. O Everest não tinha aquela altura, porque o mundo antediluviano... Quanto tinha de altura o Everest? Não existia Everest. Não existia? Não existia Everest, não existiam as cadeias de montanhas que nós temos mas isso hoje. nós estamos falando há quantos milhões de anos, então, para não ter o Everest? Aí entra o tempo profundo da geologia, que nós também tratamos nesse trabalho. Não, mas porque o Everest ele é um ponto muito interessante no dilúvio, porque se tivesse cobrido
O Everest, só a pressão seria na casa dos 850 atmosferas. Mas não é, o Everest não foi coberto. Não Por foi? quê? Porque ele tem camadas sedimentares com fósseis, inclusive até lá em cima tem calcário com seres marinhos microscopicamente, existem documentários para isso. Mas foi levantado pelo movimento de placa, né? E a base do Everest é granito, então ali aquela região sempre foi uma crosta continental. A teoria da elevação do Everest é da Índia, a suposta Índia que estava lá perto da Antártida, se deslocou por 200 milhões de anos e bateu a 6 centímetros por ano na costa da Ásia. Só que isso ignora evidências geológicas de que a Índia e a placa asiática é a mesma placa, não tem rachaduras, não tem separações. Aí subiu o Everest, que a teoria tradicional diz que ele subiu por compressão da Índia apertando a crosta asiática. Só que o que se observa no platô tibetano, por exemplo, em cima dos Himalaias... Tem as estrias, né? Tem as estrias geológicas ali que provam isso, as fraturas também. Pois é. Que são ainda perpendiculares à movimentação das placas, que é a maior evidência que a gente tem. Pois é, só que quando você observa os planaltos tibetanos e os próprios Himalaias, eles não há inclinações significativas, ou seja, ele subiu totalmente de baixo para cima, não por compressão, mas por elevação de crosta, ou do manto superior, no caso, embaixo da superfície do Himalaia. Tá? Isso é o arcabouço. O dilúvio também dá informação que ele trabalha com água, muita água, certo? Então, a água, ele diz que a água era para ocasionar um evento de extinção em massa em escala planetária. Esse é o objetivo básico do dilúvio. Então, a pergunta é, existem evidências de extinções em massa em escala planetária? Sim. Eu contei pelo menos 12 cemitérios fósseis no mundo todo. As camadas de carvão se estendem pelo mundo todo, com bilhões e bilhões de toneladas de carvão, que veio das florestas que foram destruídas. Então, a água gerou uma erosão cataclísmica. Tá? Beleza. Se a água gerou uma erosão cataclísmica, como que a gente explica, por exemplo, no Brasil? Vou pegar só o exemplo do Brasil, tá? Eu até anotei aqui para não falar besteira, ó. A gente tem, por exemplo, a formação Irati. A formação Irati, ela é do Permiano. Ela foi feita, essa formação aí, ela surgiu no momento em que a gente estava com água salgada parada, tá? Aí a gente tem a formação Botucatu. Formação Botucatu, eu já fui em todas elas, tá? A formação Botucatu é do período Jurássico. Foi num momento ali de deserto, que estava tudo seco. Em cima dela, a gente tem a formação Serra Geral, que é do Cretáceo, que era outro momento, que foi um momento de lava, de derramamento de lava. A Serra Geral é granito, são granitos, né? Isso, e aí depois a gente tem o grupo Bauru, que é do Cretáceo, que se formou em um ambiente lacustre. Então, como que a gente tem um evento cataclísmico, a gente não poderia ter essa sequência bonitinha de formação que a gente vê na geologia? Pois é, continuando a questão da erosão cataclísmica, você teve uma erosão calculada com base em 3.000 perfurações geológicas das megasequências, das 6 megasequências, né, da Salk, da Tipicaino e da Cascaquia, da Absaroka, Tejas e Zuni, Zuni e Tejas, né? Eles descobriram que todas essas camadas geraram 245 milhões de quilômetros cúbicos de erosão, de terras erodidas, no mundo todo, nos 5 continentes. E você tem as mesmas megasequências, você tem todas elas da mesma